Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para a gente estudar um texto da Enilima Bright, cujo nome é Viva Cada Dia o Seu Próprio Mal. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação a cada dia do ano. Para cada dia do ano. E quando a gente lê o Manancial, a gente é inspirado, exortado e edificado, fazendo isso sozinho ou acompanhado. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Então, irmãos, não foi eu quem escreveu o texto, foi a irmã Enilima. Por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Peço para os irmãos que orem comigo para que a gente possa ser abençoado naquilo que vamos estudar. Senhor Jesus, pedimos que Tu providencie que os nossos corações estejam abertos para Te entender, para ouvir o que o Senhor tem para dizer, que nós possamos estar atentos e não ser só ouvintes, mas aqueles que praticam a Tua palavra. É isso que eu peço, que nós pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, viva cada dia o seu próprio mal. E o texto bíblico está em Isaías 38, de 1 a 8. E diz assim, é sobre a cura do rei Ezequias. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz Yahvé, o Senhor, põe em ordem tua casa, porquanto vais morrer, não te recuperarás desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Yahvé: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção. E tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias: eis a palavra de Yahvé, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. E mais, eu livrarei a ti e essa cidade das mãos do rei da Síria, e assegurarei a proteção dessa cidade. Este é o sinal de que Yahvé fará o que empenhou sua palavra. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol de fato voltou os 10 graus que tinha avançado sobre os degraus. Bom, então o nosso texto, viva cada dia o seu próprio mal, tem como versículo-chave o primeiro, que é: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Bom, a maioria das pessoas vive a vida como se não fosse morrer, né? Vive a vida como se estivesse aqui na terra para sempre. Faz planos para daqui 20, 30 anos, ajunta dinheiro, enfim, como se fosse ficar por aqui sempre, né? Mas quando essas pessoas, muitas delas fazem esses projetos, não está incluso a possibilidade de um dia esses sonhos todos que foram planejados se acabar no dia seguinte, né? A gente muitas vezes faz planos e esquece que amanhã a gente pode nem acordar, né? Por quê? Porque ninguém quer ouvir falar da morte. Eu falo pro meu marido, pro meu filho: olha, deixa eu falar onde é que estão as coisas, a senha do banco. Ninguém quer ouvir, porque é como se a gente fosse ficar para semente. E não vamos, né, irmãos? Nenhum de nós vai ficar para semente. Se Jesus não vier antes, nós vamos morrer, lógico. Mas as pessoas não querem falar da morte, né? E o rei Ezequias era um homem fiel ao Senhor. A Bíblia diz que depois dele não teve outro igual. Um rei como ele, assim, nunca mais teve. Em 2 Reis 18:3 diz assim, ó: Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o seu antepassado Davi. Ele fez tudo certinho, né? Então ele tinha uma vida confortável em todos os sentidos, mas um dia ficou doente. Ficou doente e dessa doença
ia vir a morte, não ia ter como escapar. E aí o profeta falou, ó, vai morrer. Aí ele ficou super impactado. Aí o texto vai ensinar pra gente duas grandes verdades que nós temos que considerar. Primeiro, não é nos dado viver sem a possibilidade de que a morte possa acontecer, né? A morte é uma coisa que é certa. Apesar de todos nós sabemos disso, a gente esquece, né? Mas temos que ter em mente que todos nós vamos passar pela morte se Jesus não vier antes. E em segundo lugar, Deus diz para Ezequias, diante da possibilidade da morte, para ele fazer o quê? Põe a sua casa em ordem, põe tudo no jeito, porque você vai morrer, não vai ficar. Porque muitas vezes, né, as pessoas morrem e deixam muitas pendências. E Deus está dizendo o quê aqui? Põe tudo em ordem, né? O que acontece? O Ezequias certamente não tinha se preparado para esse dia. Então, era preciso que ele ajustasse as coisas. E tudo que estava desarrumado deveria ser arrumado, porque o Senhor ia levá-lo, né? E a gente tem que viver do mesmo jeito, de tal forma que a vida da gente esteja sempre em ordem. A nossa vida em relação à família, ao próximo, aos filhos, ao trabalho de Deus. Lembra aquela viúva que o profeta Eliseu encheu os jarros com azeite? Então, o marido morreu, deixou um monte de dívida, ela não tinha como pagar e os meninos iam ser escravizados. E o dono da dívida ia levar os meninos dela para pagar a dívida. Então, ele não pensou isso. O marido daquela mulher era um homem de Deus, mas não pensou, né, que tinha que deixar tudo em ordem. Então, isso nós temos que ter em mente. Temos que colocar tudo em ordem em relação a todas as coisas. Então, irmãos, a perspectiva de morte vai levar a gente a pensar e estarmos preparados para o que vem depois da morte, né? Para além de deixar tudo certo por aqui, a gente tem que ter em mente o que vai ser depois da morte, né? A Bíblia diz que só tem dois destinos, né? O céu ou o inferno. Ou você vai estar com Deus, ou você estará totalmente separado de Deus. Então, a pergunta que não quer calar é: você está preparado para esse dia que você vai morrer? Para o destino que a sua alma terá? Essa pergunta só você vai poder responder, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Crê em Cristo para que seja plenamente alegre e feliz na presença dele. Amém? Bom, meus irmãos, vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que cada dia deve ser vivido o seu próprio mal, né, deixando tudo em ordem, e para nós que sabemos que vida só existe em Jesus Cristo e nós já se decidimos ao lado de Jesus, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu vou me despedir, né, com a frase do ano, que é: não temam, Deus já está lá.